Janeiro marca o reinício das estações. O Paris Saint-Germain mostrou isso ano passado, oscilou, depois cresceu na Liga dos Campeões, após mudar Dembélé de posição. O City gosta de sequências em janeiro. O Bayern domina o Rückrunde e a temporada 2021/22. O Madrid teve dúvidas, mas depois venceu a Liga dos Campeões em maio. Neste vídeo, analisamos 7 times que prometem ficar mais perigosos após o ano novo. Vamos lá. No 7º lugar está o Bayern de Munique, que ficará mais perigoso porque Jamal Musiala está perto de voltar. Quando o Bayern inclui esse solucionador de problemas com a bola, o ataque fica mais rápido, ousado e muito mais difícil de defender. Não são só os dribles, mas como ele transforma um passe seguro em chance de gol em 2 toques. Com Alphonso Davies de volta em forma, o lado esquerdo do Bayern vira uma dupla ameaça. Ele dá velocidade de recuperação quando eles perdem a bola, e oferece uma opção de saída quando os times tentam pressioná-los. Isso altera o quanto o Bayern pode pressionar e ser agressivo no meio-campo. E não esqueça a chegada dos jovens também. Leonard Kahl é a jovem sensação do momento. O Bayern também aparenta mais perigo. Quando um jovem força decisões difíceis aos treinadores, mesmo sem ser titular, isso eleva a intensidade do elenco. O Bayern quase nunca está bem após o ano novo, geralmente até cai para 6º lugar, como o Barcelona. Eles estão melhores, mas ainda evoluindo. Eles lideram agora, mas ainda tem muito a melhorar antes da primavera, quando a pressão cresce. Alguns meses atrás, a grande falha era óbvia. A linha alta parecia corajosa até parecer imprudente, e os times estavam castigando o impedimento. Relatórios desde então dizem que Hansi Flick tem tentado ativamente ajustar esse tempo e fazer com que a pressão apoie a linha defensiva, em vez de deixá-la desprotegida. Ultimamente, porém, eles não foram realmente testados sob pressão. Os últimos jogos da liga pareceram mais um desafio de furar a retranca do que sobreviver ao caos. Osasuna manteve defesa compacta com 5 jogadores. O Barcelona teve 80% de posse e 24 finalizações, mas precisou de paciência para superar a defesa deles. Isso é controle, mas diferente de lidar com transições constantes. O principal motivo dessa melhora é o retorno do Rafinha. Ele voltou em forma e já foi decisivo imediatamente, incluindo 2 gols para garantir a vitória contra o Osasuna no final, quando está disponível. A largura do Barça deixa de ser previsível e as escolhas no terço final ficam muito mais precisas, mas tem um porém. Reforços em janeiro dificilmente serão dramáticos. As finanças do Barcelona e as regras rígidas da La Liga têm sido uma dor de cabeça constante. Se a defesa precisar de ajuda, talvez soluções internas sejam melhores que grandes gastos. Por isso o Barcelona é assustador, mas ainda um pouco não comprovado. Em quinto, o Chelsea, com o Palmer agora disponível. E o Chelsea parou de parecer um time que busca por ideias e começou a parecer um time que as cria. É possível ver o antes e depois. O Chelsea vinha de uma fase difícil. Palmer voltou e marcou contra o Everton, garantindo vitória após 4 jogos sem vencer e recolocando o time no G4. Conversa. O que torna isso mais assustador para o ano novo é que o próprio Palmer basicamente admitiu que ainda não está 100% e Maresca disse que o time é simplesmente melhor com ele. Se a forma física dele melhorar em janeiro, a criação de chances e o controle do Chelsea nos finais dos jogos podem evoluir sem mudanças e o teto do time não depende só do Palmer ser herói. O elenco deles foi montado para sufocar os adversários quando a confiança está alta, com jogadores se movimentando ao redor da área, velocidade pelas laterais e pernas jovens o suficiente para pressionar forte por longos períodos. O problema é a falta de consistência, parecem elétricos em alguns momentos, mas depois desaparecem por 30 minutos. Janeiro é quando a pressão externa vira momento de decisão. Se eles adicionarem pelo menos uma peça inteligente na janela de inverno, isso pode estabilizar as partes do jogo deles que ainda vacilam. Mesmo que não consigam, só deixar Palmer mais afiado e manter o embalo da vitória que encerrou a má fase já os torna um problema. Pausa rápida. Se está curtindo essas apostas de perigo para o ano novo, curta e inscreva-se no Gol 90 porque os próximos nomes mudam as temporadas de verdade. O próximo time é sobre fé, apoio da torcida e salvação da temporada. Em 4º lugar, Liverpool. Porque dá pra sentir o clima mudando, mesmo com toda a tensão ainda no ar. Dentro de campo, eles começaram a acumular os resultados certos. Após vencerem a Inter na Liga dos Campeões, eles derrotaram o Brighton por 2-0 na Premier League em Anfield. E esse é exatamente o tipo de sequência que pode dar início a uma arrancada séria. Mas o destaque mesmo é Salah. Depois de uma semana turbulenta, ele entrou cedo contra o Brighton e recebeu uma ovação de pé da torcida em Anfield. Depois teve um papel fundamental em transformar a partida em uma vitória tranquila. Os torcedores não apenas o toleraram, eles o receberam de braços abertos. E isso faz diferença quando o elenco está tentando se concentrar para a segunda metade da temporada. Mas ainda precisamos ver como ele vai se sair, porque a situação não está resolvida. O futuro dele segue incerto e ele ainda vai disputar a Copa Africana de Nações com o Egito, o que pode deixar o Liverpool um tempo sem ele, enquanto o barulho continua alto.
Se Slot mantiver o time estável e o Liverpool seguir vencendo sem condições perfeitas, o encaixe começa a acontecer. Ninguém quer enfrentá-los entrando como o número 3, Manchester City. Se algum clube trata janeiro como atualização de software, é o City de Pep. Os resultados já estão favorecendo eles. Sobreviveram a um 5-4 contra o Fulham e seguem na briga pelo título. Noite em que Erling Haaland fez seu 100º gol na Premier League. Depois seguiram com um tranquilo 3-0 sobre o Sunderland, que demonstrou total controle. Rúben Dias e Joshua Gvardiol marcaram antes do intervalo. Phil Foden fechou o placar e o City dominou o jogo. Apesar do Arsenal liderar com 5 pontos, o City segue na disputa com um jogo a menos, o que aumenta a tensão. Por isso eles ficam mais assustadores após o ano novo. O City já mostrou que vai agir na janela de janeiro de 2025 se achar que precisa de uma peça nova. Eles lideraram os gastos mundiais, desembolsando mais de 180 milhões, e a Federação Internacional de Futebol Associação apontou que essa janela quebrou o recorde de gastos no futebol masculino. Guardiola também usa esse período para ajustar funções e afiar a pressão, para que as boas atuações do time se transformem em vitórias rotineiras. Rumores indicam que o City pode pagar a cláusula de 65 milhões de libras por Antoine Semenyo, do Bournemouth, em janeiro. E também aponta a necessidade de reforços para as laterais e cobertura para o meio-campo como prioridades. Elliot Anderson, meio-campista do Nottingham Forest, é destaque enquanto Omar Marmoush disputará a Copa Africana de Nações em breve. Ter mais opções de ataque é importante. Se eles adicionarem uma peça e reforçarem a defesa, isso pode se transformar naquele tipo de arrancada no segundo turno que faz todo mundo começar a ficar de olho no placar. Atualmente, o Paris Saint-Germain ocupa o segundo lugar e não mostra o mesmo domínio da última campanha na Liga dos Campeões. Eles tiveram quedas, como a derrota por 1-0 para o Mônaco, que Luis Henrique considerou a pior da temporada. Na Europa, controlaram jogos, mas faltou contundência, principalmente por causa de ritmo e disponibilidade. Os Dembélé têm alternado entre entrar e sair do time devido a uma lesão na panturrilha e doença, o que impede uma sequência de bons jogos. Apesar disso, o Paris Saint-Germain seguiu pontuando na fase de grupos da Liga dos Campeões, e a novidade para o próximo ano é o retorno gradual de Désiré Doué. Colocá-lo em campo regularmente traz ao Paris Saint-Germain outro driblador e criador de chances, algo necessário em jogos difíceis. E sim, a fábrica de rumores de janeiro já está a todo vapor. Luis Henrique indicou que o clube aceita negociações, embora poucos jogadores melhorem o time. Se o Paris Saint-Germain se recuperar fisicamente e reforçar a defesa, a impressão de fragilidade em relação ao ano passado pode sumir rapidamente. Primeiro lugar, Real Madrid. Sim, eles estão bagunçados agora, mas o Real Madrid sempre foi a definição de caos no segundo tempo, e o potencial deles ainda é absurdo. Já vimos a boa versão sob o comando de Xabi nessa temporada. Eles iniciaram a temporada com 13 vitórias e uma derrota, igualando recordes antigos do clube. Depois tudo piorou, só venceram 2 de 8 partidas e a pressão cresceu. Janeiro pode mudar isso. Primeiro, a disponibilidade. A lista de lesões do Madrid tem sido brutal. Carvajal, Trent, Militão, Alaba, Camavinga. Isso não é rotação ou profundidade, é dano estrutural. Segundo Venetius, ter os jogadores de volta já transforma o time como se fossem novas contratações sem custos. Ele vive um momento de encruzilhada. Foi vaiado no Bernabéu após o jogo contra o City, com forma e sentimento divididos em questão. Isso pode seguir 2 caminhos. Ou o barulho aumenta e ofusca tudo, ou isso aguça o foco. O compromisso se consolida, e a esperada química entre Venetius e Mbappé surge. Madrid costuma ignorar o mercado de janeiro, destaca a SI. A última contratação do time principal foi em 2019. Se precisarem agir, dinheiro não é problema. O time do Xabi está se formando, ele é técnico de sistema, todos pressionam, correm e a estrutura é fundamental. Os jogadores afirmaram que mudanças são necessárias e estão aderindo, desde que haja menos lesões e o elenco se comprometa com o Madrid. Pare de parecer incerto e seja inevitável. Se gostou da análise, curta, inscreva-se no Gol 90 e fique ligado. As temporadas mudam de repente e a próxima fase é decisiva. Veja o próximo vídeo e mantenha o ritmo. Aqui o futebol fica sério.